Olá, amantes do crochê, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse cestinho porta-agulhas ou porta-canetas também. Aqui eu utilizei o Euro-Roma Juta, então ele é bem fácil e bem rápido de ser feito. E aqui eu utilizei o Euro-Roma Fiore. Então você pode utilizar aí qualquer cor de Euro-Roma Fiore que você tem de sua preferência, ou também pode utilizar o Euro-Roma Passione. Ele fica super legal e fica bem divertido. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. O material que nós vamos precisar é um novelo de Euro-Roma Juta, que é este fio de juta aqui. Um novelinho nós vamos precisar. Vamos precisar também de um Euro-Roma Fiore na cor de sua preferência. Então, agulha de crochê número 4 para o Euro-Roma Juta e agulha número 2 quando formos trabalhar com o Euro-Roma Fiore. Vamos precisar também de agulha de tapeçaria e uma tesoura. Então, nós vamos iniciar aqui com o Euro-Roma Juta. Ah, outra coisa, você vai precisar também de um vidrinho de conserva. Você pode ser deste tamanho, como eu tenho aqui, ou pode ser do tamanho que você tem aí na sua casa, porque é aí que nós vamos definir a quantidade de carreiras que nós vamos fazer. Então, para esse tamanho, nós temos uma quantidade X e conforme o tamanho que você tem aí na sua casa, aí você sobe a quantidade de carreiras e depois faz aqui essa parte final. Então, nós vamos dar início aqui na base, vamos trabalhar a base para depois subir aqui as carreiras. Nós vamos iniciar aqui com o Euro-Roma Juta, vamos fazer o anel mágico e dentro desse anel nós vamos subir as 3 correntes iniciais. E em seguida, aqui dentro do anel, eu vou trabalhar mais 17 pontos altos. Então, com as 3 correntes que eu subi, vão ficar 18 pontos altos aqui dentro desse anel. Então, é só você trabalhar aqui as 3 correntes e mais 17 pontos altos. Eu vou terminar o meu aqui e já volto para mostrar. Terminei aqui os meus 17 pontos altos, com as 3 correntes que eu subi, ficaram 18 pontos altos. Vou puxar aqui para fechar o meu anel. E em seguida, vou aqui, ó, na terceira correntinha. 1, 2, na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Então, ficou assim, ó. Lembrando que agora nós vamos fazer a base aqui do fundo do nosso porta-agulhas. Faço uma corrente e agora eu vou trabalhar aqui, ó, pegando na argolinha de trás do ponto. Então, aqui eu tenho as 2 argolinhas de cada ponto, eu vou trabalhar só nessa. A da frente aqui, ó, fica de frente pra mim, que é esta daqui, eu vou trabalhar na que fica aqui atrás. Então, fiz uma corrente, vou no próximo ponto, faço 2 pontos baixos, no mesmo espaço. Aí, vou na próxima e faço um ponto baixo. Vou na próxima e faço 2 pontos baixos. Vou na próxima e faço 1. Na próxima, faço 2. Na próxima, faço 1. E na seguinte, faço 2. Assim, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Um ponto baixo, no outro 2 pontos baixos, no outro 1, no outro 2, até chegar ao final. Finalizei aqui a minha carreira, então vou aqui, ó, no primeiro ponto baixo que eu fiz, vou lá na argolinha de trás e fecho com ponto baixíssimo, finalizando assim a nossa segunda carreira, que é aqui, ó, a base do nosso fundo. Então, feito isso, se você não tiver aqui este tamanho, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, que ele tem aqui, ó. Ele tem 11 centímetros e aqui no fundo ele tem 7 centímetros. Se você não tiver esse tamanho aí na sua casa, você pode ir aumentando as carreiras de acordo com
o fundo do tamanho do seu vidrinho. Ou, se for menor, você faz apenas uma carreira. Então, aqui eu já tenho a base, o fundo pronto. Agora, eu vou começar a trabalhar as carreiras que sobem. Então, eu faço aqui, ó, uma corrente e vou continuar trabalhando na argolinha de trás. Então, agora eu não vou fazer aumento, eu vou fazer apenas um ponto baixo em cada ponto, pegando também só na argolinha aqui de trás. Um ponto baixo, e assim eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Então, não tem segredo, aqui nós não vamos fazer aumento, será apenas um ponto baixo para cada ponto baixo, para ele subir aqui a lateral do nosso porta-agulhas. Finalizei aqui a minha carreira, no caso a minha terceira carreira, uma, duas, a terceira. Então, agora eu vou trabalhar em espiral. Então, eu vou pegar um fiozinho qualquer, ou se você tiver um marcador aí na sua casa, também pode usar. E vou fazer a marcação aqui, que é de onde eu inicio as carreiras. Então, eu vou dar aqui um nozinho para não soltar, só para eu saber onde eu começo e termino cada carreira. Então, aqui nós vamos trabalhar, ó. Terminei a terceira carreira, não vamos fazer fechamento, não vamos fechar as carreiras, vamos trabalhar apenas um ponto baixo para cada ponto baixo que nós temos aqui, pegando somente a argolinha de trás. Então, aqui não tem segredo, a gente vai trabalhando um pontinho baixo para cada ponto, pegando na argolinha de trás, e ele vai ficando esses relevos aqui. Então, aqui, ó, nós já começamos a subir, ó. Então, aqui, ó, já ficou ali a nossa base. Esta carreira aqui é a carreira que nós começamos a subir aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar a quantidade de carreiras até chegar aqui ao final, até cobrir aqui na parte que tem a tampa do vidro. Então, é só você ir trabalhando aí no vidrinho que você tiver. E aí, nós vamos completar mais essa carreira aqui. Finalizei aqui a minha carreira. Então, observe que ele já vai subindo, ó, dando o formato ali do nosso vidrinho. Então, ele vai subindo, é só você continuar daí trabalhando um ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui ele já se encaixou, então, nós vamos trabalhar até chegar aqui nessa altura que nós temos aqui. Então, eu vou dar uma adiantada, aqui não tem segredo. Quando você terminar a sua carreira aqui, você não precisa fechar, é só dar continuidade trabalhando em espiral, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo até a altura que você precisa. Eu vou dar uma adiantada aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui onde eu preciso, o meu tamanho desejado, então desde o início foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Então, aqui, ó, já é o suficiente para eu colocar ele aqui dentro, ó. Então, aqui ele já cobriu toda a parte que eu preciso aqui, ó, da minha peça. E o legal de pegar na argolinha de trás é que ele fica com esses detalhes em relevo aqui. Então, aqui nós só precisamos finalizar a carreira para utilizar o fiore para fazer o acabamento da nossa peça. Se você preferir, você pode deixar assim também, que fica bem rústico. Então, aqui, ó, vou tirar o meu vidro daqui de dentro, porque agora nós vamos trabalhar a parte do acabamento. Então, aqui, ó, para finalizar aqui a nossa carreira, nós vamos pular um ponto de base, que é esse daqui, e vamos lá no outro fechar com ponto baixíssimo. E aí, você pode fazer uma correntinha para poder travar ali e cortar o seu fio. Pode puxar aqui. E aí, depois, no final, quando nós terminarmos o acabamento, você pode esconder esse fio aqui com a agulha de tapeçaria. Ou, se você preferir, você já pode fazer isso agora. Então, aqui, ó, passa o fio lá pra trás. E aqui, ó, do lado de dentro,
você pode passar por alguns pontos que você tem aqui, ó. Vai passando, pode passar por mais pontos e em seguida é só cortar o fio. Aqui eu passei por uns 3 ou 4, que é o suficiente, mas se você preferir, você pode passar ele por mais pontos. Agora nós vamos utilizar aqui o Euro Roma Fiore, que é para fazer o acabamento aqui, o detalhezinho. Aqui eu estou mostrando para você a cortelha, que foi a peça que eu já fiz, mas eu vou fazer agora um pouquinho diferente. Eu vou utilizar aqui a cor amarelo bebê, que fica bem bacana também com o contraste, vai ficar bem legal. Então aqui, ó, nós vamos começar aqui, ao invés de começarmos aqui, porque ele vai dobrar, então nós vamos começar aqui para ele dobrar para cá, para ficar ao lado certinho. Por exemplo, aqui, ó, ao invés de começarmos aqui, nós vamos começar deste lado aqui, que aí ele cai ali para baixo. Então, nós vamos aqui usar a agulha número 2 e vamos fazer o nosso nozinho inicial. Aí, vamos trabalhar aqui, ó. Ao invés de iniciarmos aqui, vamos iniciar do lado avesso, assim. Então, vamos introduzir a agulha aqui, no meio do ponto baixo que eu fiz. Vou prender o fio, subir 3 correntes e fazer mais 4 pontos altos aqui dentro desse espaço. Então, no mesmo ponto baixo que eu prendi, eu vou fazer 4 pontos altos, perdão. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Contando com as 3 correntes que eu subi, eu tenho 5 pontos altos. Então, eu introduzo a agulha aqui na minha terceira corrente, pego esse fio e puxo ele aqui para dentro, formando o ponto pipoca. Agora, eu faço 5 correntes. Então, fiz ali a minha pipoca e o ponto de 5 correntes. Laço o meu fio e venho aqui, ó, no mesmo espaço, vou trabalhar mais 5 pontos altos no mesmo espaço. 2, 3, 4, 5 pontos altos no mesmo espaço. Feitos 5 pontos altos, eu tiro a minha agulha, coloco a minha agulha no primeiro ponto alto que eu fiz, pego esse fiozinho aqui e puxo aqui para dentro, formando assim o nosso Vzinho de pipocas. Faço só vou voltar aqui para ajustar o fio. Faço 1, 2, 3 correntes. E aí, eu vou trabalhar aqui, ó, pular um ponto de base, vou no próximo e faço um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Faço 3 correntes, pulo aqui, ó. Não, desta vez não vou pular aqui, ó, vou pular um ponto de base, vou no próximo, prendo com ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Faço 3 correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo e vou trabalhar esse bloquinho de pipocas aqui. Então, eu venho e faço 5 pontos altos. Já tenho 3, 4, 5 pontos altos. Coloco a minha agulha no primeiro ponto alto que eu fiz, pego esse fiozinho e puxo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço meu fio e venho no mesmo ponto fazer outra pipoca igual eu fiz aqui. Então, venho e faço outra pipoca. No caso, primeiramente, eu faço os 5 pontos altos. Então, já tenho 3, 4, 5 pontos altos. Tiro da agulha, coloco a minha agulha no primeiro ponto alto que eu fiz e puxo ele aqui. Formei o segundo bloquinho de pipoca.
faço 3 correntes, pulo aqui um ponto de base da carreira anterior, vou no próximo, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes, aqui eu vou voltar para fazer direitinho. Três correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo, faço 3 correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes, pulo um ponto de base, vou no próximo, para formar outra pipoquinha como esta aqui, ó. Então, eu vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da minha carreira. Então, eu vou trabalhando aqui até chegar ao final. Quando eu chegar ao final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, então, fiz aqui as últimas 3 correntes. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, na primeira correntinha das 5 que eu tenho aqui. Então, aqui logo à minha frente eu tenho as 5 correntes. Vou introduzir a agulha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, ele ficou dessa forma aqui, ó. Agora, aqui, ó, fechei com um ponto baixíssimo. Então, aqui, vou subir 3 correntes. E dentro desse espaço de 5 correntinhas, eu vou trabalhar pontos altos. Então, contando com a corrente, já é um ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui eu fiz 13 pontos altos dentro dessa minha alcinha de 5 correntes. Faço aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Vou lá na minha alça de 3 correntes, então, eu pulo essa e essa aqui, ó. Aqui, logo à minha frente, eu tenho 3 alças. 1, 2, 3. Eu vou na do meio e prendo com ponto baixo, ficando assim. Faço aqui 3 correntes novamente. E aqui vou trabalhar mais 13 pontos altos. Então, aqui não tem segredo, só você ir direto dentro da alça de 5 correntes e trabalhar os 13 pontos altos. Já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Então, repeti o que eu havia feito aqui, fiz novamente ali 13 pontos altos, faço 3 correntes, vou lá na minha alça do meio, logo aqui à minha frente eu tenho 1, 2, 3 alças, vou na alça do meio, prendo com ponto baixo, faço 3 correntes e venho para cá, ó, repetir os 13 pontos altos. E assim eu vou trabalhando até chegar aqui ao final da minha carreira. Então, agora é só repetição, serão os 13 pontos altos, 3 correntes, prende com ponto baixo, 3 correntes, 13 pontos altos, e assim você segue até o final. Cheguei aqui ao final, então, fiz as minhas últimas 3 correntes, prendi com ponto baixo, 3 correntes, e vou prender com ponto baixo aqui. Então, conto aqui, ó, 1, 2 na terceira, prender com ponto baixíssimo, perdão. Então, fiz aqui um ponto baixíssimo, ok? Vamos para o próximo ponto. Aqui, logo à minha frente, eu tenho mais 12 pontos altos. Eu tenho a correntinha que eu prendi e mais 12, totalizando aqui
13 pontos altos. Então, vou no segundo ponto alto, no primeiro eu prendi com ponto baixíssimo, vou no segundo, faço um ponto baixo, 3 correntes para subir e vou fazer aqui um ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto, ponto baixo no próximo ponto e vou trabalhar um ponto picô. Então, subo ali as 3 correntes e trabalho outro ponto picô. Então, aqui, ó, nessa parte, nós vamos trabalhar um ponto baixo sozinho, que é o que eu fiz aqui, e no outro eu faço um ponto baixo e já subo as 3 correntes para formar um ponto picô. Ponto baixo sozinho no próximo, e no outro eu já faço um ponto baixo e subo as 3 correntes para formar o ponto picô. Ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, e já subo ali as minhas 3 correntes para formar o ponto picô. Ponto baixo no próximo, ponto baixo no próximo, e em seguida subimos as 3 correntes para formar o ponto picô e finalizo com ponto baixo. Lembrando que aqui nós iniciamos com baixíssimo, nós iniciamos aqui com o baixíssimo porque era o fechamento da carreira. Então, quando nós dermos a volta no trabalho, nós vamos fechar ali com ponto baixíssimo, mas o importante é você começar e terminar com ponto baixo apenas. Então, aqui, ó, ficam 2, 4, 6 pontos picôs aqui no nosso bloquinho de 13 pontos altos. Então, agora nós vamos trabalhar aqui, ó, nós temos essas 2 alças e essas 2. Vamos fazer aqui, ó, uma corrente e vamos pegar essas 2 alças juntas, ó, e prender as 2 com um ponto baixo. Vamos fazer 2 correntes e aí vamos pegar essas outras 2 alças que nós temos aqui, ó, essa e essa, introduzir a agulha aqui por baixo, pegar as 2 juntas e fazer um ponto baixo. Uma corrente. E agora aqui, ó, nesse meu próximo bloquinho de 13 pontos altos, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Um ponto baixo sozinho, no segundo eu faço um ponto baixo e já subo as 3 correntes para formar o ponto picô. Um ponto baixo no próximo, um ponto baixo no próximo e subo as 3 correntes para formar o ponto picô. Então, aqui eu vou trabalhando igual eu fiz aqui, um ponto baixo com picô, um ponto baixo sozinho, até chegar aqui ao final. Cheguei aqui ao final desse meu bloquinho de 13 pontos altos, também ficou ali, ó, 6 picôs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficaram 6 picôs ali. Então, finalizei com um ponto baixo, faço uma corrente, pego essas minhas 2 alças aqui e faço um ponto baixo, faço 2 correntes, e aí venho para a próxima alça e faço, pegando ali as 2 alças e faço outro ponto baixo. Faço uma corrente e logo aqui à minha frente eu tenho os 13 pontos altos, então eu vou ir trabalhando até chegar ali ao final. Então, aqui, ó, não tem segredo, você vai fazer nas outras 3 que faltam, igualzinho nós fizemos nessas outras 2. Na hora de prender aqui no meio, a mesma coisa. Quando você estiver trabalhando, você vai observar que ele vai ficar bem molinho assim, ó. Mas quando você colocar o vidrinho aqui dentro, ele vai dar forma e vai ficar bem firminho. Então, a nossa intenção é que ele fique assim para baixo. Eu vou terminar essa minha carreira aqui e eu já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então terminei ali o meu último ponto baixo, faço uma corrente, pego as 2 alças que eu tenho aqui, ó, como eu estava fazendo anteriormente, faço um ponto baixo, 2 correntes, prendo com um ponto baixo nas próximas 2 alças que eu tenho ali, faço uma corrente e finalizo com um ponto baixíssimo aqui, ó, onde eu subi as minhas 3 correntes. Fiz ponto baixíssimo, posso cortar aqui o fio.
e vou puxar ele todo aqui pra frente. Puxei ele, posso colocar agora na agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Então, aqui, vamos colocar na agulha de tapeçaria para ficar mais fácil o arremate. Se você não tiver agulha de tapeçaria, pode utilizar a agulha de crochê normal. Então, introduzo aqui e saio lá para trás, ó, fica um acabamento perfeito. Então, aqui do lado que será o nosso lado avesso, vou introduzir num ponto bem próximo aqui e vou travar. Feito isso, é só eu ir escondendo aqui o meu fiozinho, como ele já está travado. Se você preferir, pode dar um nozinho, não tem problema. Vou escondendo ele aqui, aqui já é o suficiente. Aí, você já pode cortar o fio. E ele ficou dessa forma aqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho mais, para que você possa visualizar. Então, ele ficou dessa forma aqui, os 5 lequinhos aqui, os 5 motivos, e aí é só você pegar a sua peça e vestir ali nele. Então, o ideal é que ele fique bem justinho mesmo, para que não fique escorregando ali na hora de você trabalhar. Então, aqui, ó, você puxa ali para chegar à altura aqui do vidrinho, e em seguida você abaixa aqui esses motivos que nós acabamos de fazer. Por isso que nós fizemos mais juntinhos, para que ele ficasse dessa forma aqui, ó. Olha que legal que ele fica. E aí, é só você colocar as suas agulhas, ó, colocar as agulhas que você tem e fica super legal. Então, aqui eu tinha mostrado na cor telha e aqui eu fiz com a cor amarelo bebê do Fiore. Então, você pode utilizar qualquer cor que você tenha aí na sua casa para decorar e ficar uma peça bem legal. Como eu disse anteriormente, os detalhes aqui do ponto pegado por trás, pegando na alcinha de trás, faz um detalhe bem bonito na sua peça. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!